Da boca para fora. Usamos muito esse termo quando alguém promete algo e não cumpre, ou toma uma decisão precipitada que nós sabemos que a pessoa não é capaz de cumprir o que está falando ou com o que se está comprometendo. Muitas vezes nós não tomamos esse cuidado e jogamos palavras ao vento. Prometemos o que sabemos que não conseguimos cumprir. Tomamos posições que não devem ser tomadas. Assumimos compromissos que não temos certeza se vamos conseguir executá-los. E isso vira um sério problema para a nossa personalidade. Acabamos por perder nossa credibilidade e quando as pessoas nos ouvem, elas logo dizem que jogamos conversa fora ou que estamos falando da boca para fora, dando a entender que não somos daqueles que honram as palavras e decisões. Muitas vezes, essas nossas atitudes estão ligadas ao orgulho e à altivez. Falamos o que não pensamos para chamar atenção para nós mesmos e depois ficamos muito sem graça por não termos cumprido a nossa palavra. Hoje, em nossa devocional dos personagens bíblicos, nós vamos falar sobre Pedro. Ele, quando ainda discípulo de Jesus, era mestre em ser afoito e dizer coisas da boca para fora. Vamos lá então? Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui, vamos a mais uma devocional dos personagens bíblicos. Hoje nós vamos falar de Pedro e o tema será da boca para fora. Vamos ler a Bíblia? Marcos capítulo 14, versículo 29 a 31, a palavra do Senhor nos diz assim: Disse Pedro a Jesus: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Irmãos e irmãs, realmente o nosso irmão Pedro era muito afoito no que dizia. Mas aqui foi até compreensível, né? Ele não sabia totalmente o que havia de acontecer com Jesus. Por isso, disse que nunca iria se escandalizar, que nunca iria negar a Cristo e que, se preciso fosse, seria capaz de morrer com Jesus. Foi então que Jesus disse que Pedro iria negar que o conhecia por 3 vezes ainda naquela noite. Pedro voltou a insistir que de modo algum iria negá-lo. E olha que o evangelista Marcos registra aqui que todos os outros discípulos concordaram com Pedro e também falaram que jamais iriam negar a Cristo. Jogaram conversa fora, falaram da boca para fora, não foram capazes de sustentar o que haviam falado, pois na hora que prenderam a Jesus, todos fugiram. Pedro negou veementemente que conhecia Cristo e que fazia parte da sua equipe. Os demais apóstolos e discípulos só ficaram olhando tudo de longe, pois poderiam sofrer e morrer juntamente com Jesus. Até para ajudar a carregar a cruz de Cristo, foi um estranho quem o fez. Com isso, irmãos, nós podemos aprender a tomarmos mais cuidado com aquilo que falamos. Muitas vezes falamos da boca para fora, muitas vezes não temos ideia do que haveremos de sofrer com as nossas decisões. Não temos às vezes como imaginar o que está implícito naquilo que falamos ou prometemos. Como nos diz um outro ditado, falar é fácil, e ainda outro, falar até papagaio fala. O difícil é cumprirmos nossas promessas e honrarmos tudo que estamos falando. É melhor orar para decidir então o que vai sair por aí falando, antes de falar asneiras e querendo chamar atenção para a nossa pessoa. Isso é orgulho e vaidade, e o Senhor tem maneiras muito profundas para lidar com isso. E quando Ele nos quebra, é quando Ele vem trabalhar e tratar o nosso orgulho e a nossa altivez e nos coloca no nosso devido lugar. Então, não vamos querer ser o que não somos, não vamos querer fazer o que não temos competência para fazer. Não vamos prometer se não temos certeza que vamos cumprir nossa palavra. Não vamos falar
da boca para fora. Amém? Que Deus nos ajude a nos firmar nessa postura de caráter e de integridade, em nome de Jesus, e que você seja capaz de honrar todas as suas palavras. Vele por isso, zele por isso, para honrar tudo que você diz, para que você nunca seja conhecido como uma pessoa que joga a conversa fora e que fala da boca para fora, tá bom? Vamos orar ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Bendito seja o Senhor, por mais esta manhã e esse dia tão lindo que o Senhor nos concede. E hoje aprendemos aqui, Pai, o cuidado que precisamos tomar, Senhor Jesus, para não jogarmos conversa fora, para não falarmos da boca para fora, Senhor. E muitas vezes nós somos tentados a isso. Tenha misericórdia de nós e nos ajude a mantermos-nos firmes no nosso caráter, na nossa integridade, na nossa postura, que nós não venhamos a prometer o que não conseguimos cumprir, que nós não venhamos a tomar posições e que depois, Pai, não teremos, ó Deus, jeito ou maneira de honrar o que falamos e o que decidimos. Que o Senhor nos ajude a sermos íntegros, Pai, ó Deus, até de falar não, até para falar que não posso, que não consigo, que não faço. Nós não somos obrigados, Deus, a conseguir fazer tudo. Nós não somos obrigados, Deus, a poder fazer todas as coisas, de jeito nenhum. É muito melhor, Pai, a gente compreender a nossa pequenez, meu Deus, do que a gente prometer algo, a falar algo, Deus, e a gente não cumprir. Então nos ajude, nos abençoe, e Deus, que o Senhor nos perdoe às vezes que temos jogado palavras fora, meu Pai, às vezes que temos falado da boca para fora. Em nome de Jesus, nos ajude nisso. Nós oramos porque isso testemunha do Senhor, isso testemunha da sua palavra, Pai. Deus, nós não queremos perder a credibilidade, sermos conhecidos como pessoas que falam uma coisa e fazem outra. Não, Pai, queremos ser daqueles que honram ao Senhor, que honram a palavra, meu Pai, e se falamos, vamos fazer de tudo para a gente fazer, Pai. Vamos nos empenhar para não deixarmos, ó Deus, nossas promessas para trás. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e te pedimos essa graça, essa bênção e esse favor. Assim fazemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, irmãos. Que Deus nos dê essa postura, nos dê essa força e a gente não venha perder a credibilidade jogando conversa fora, falando da boca para fora, tá bom? Passe essa mensagem para outros irmãos aí que precisam ser tratados nessa área também, tá legal? Inscreva-se nos canais do YouTube, segue a gente lá no Facebook e no Instagram. Um grande abraço para você e para sua família. Deus abençoe todos vocês. Tenham um bom dia na paz do Senhor Jesus.